Mirela não tropeçou, não desmaiou e não chorou quando as portas da igreja se abriram. Ela deu só 3 passos para dentro, sentindo o peso do vestido que ela mesma tinha costurado durante 6 meses, ouvindo os suspiros das pessoas, vendo as flores brancas, a luz entrando pelos vitrais, os celulares levantados como se aquele casamento já tivesse nascido para virar lembrança. Então, ela olhou para a frente, para o lado esquerdo do altar, e o mundo parou. No pulso de Judite, a mãe do noivo, havia uma pulseira grossa de ouro antigo, com uma pequena pedra azulada, marcada na lateral por uma lasca minúscula quase invisível. Quase, mas não para Mirela. Ela conhecia aquela lasca, conhecia a curva torta do fecho. Conhecia até o jeito como a pulseira parecia apertada demais quando fechava, porque 4 anos antes, com as mãos tremendo de tanto chorar, foi ela quem colocou aquela joia no braço da própria mãe antes de o caixão ser fechado. Mirela parou no meio do corredor da igreja. As pessoas acharam que ela tinha se emocionado. O músico diminuiu o volume. O padre sorriu, esperando que a noiva respirasse. Mas Mirela não respirou. Ela apertou o buquê com tanta força que os espinhos escondidos nas rosas furaram seus dedos por baixo da fita de cetim. Depois ergueu os olhos de novo para Judite e sentiu uma certeza atravessá-la como faca. Aquilo não era parecido. Aquilo era a pulseira da mãe dela. Se você já desconfiou que um detalhe pequeno podia destruir uma festa inteira, continua comigo, porque foi exatamente isso que aconteceu ali. A vida de Mirela se partiu em 2 no instante em que ela viu aquele pulso. Dário, parado ao lado do padre, franziu a testa. Primeiro pareceu confuso, depois acompanhou o olhar de Mirela até o braço da mãe. E foi nessa hora que o rosto dele mudou. Não foi surpresa, foi medo. Mirela largou o buquê no chão. O barulho seco das flores caindo ecoou naquela igreja bonita demais para a verdade que estava prestes a sair dali. Ela caminhou sem pressa até Judite. O véu arrastou pelo corredor de pedra. Uma madrinha tentou segurá-la pelo braço, mas ela se soltou. Parou bem diante da sogra e, antes que alguém entendesse, segurou o pulso da mulher com força. Judite puxou o braço instintivamente. Mirela apertou mais. A igreja inteira ficou em silêncio. De onde a senhora tirou isso? Judite tentou sorrir para disfarçar. Mirela, meu bem, agora não. De onde a senhora tirou essa pulseira? A voz dela não saiu alta, saiu baixa, rouca, muito mais assustadora do que se fosse um grito. Dário desceu um degrau do altar. Mirela, olha para mim. Ela não olhou. Os convidados começaram a cochichar. Um homem no terceiro banco ergueu ainda mais o celular. Uma prima do noivo já transmitia ao vivo para meia cidade, sem saber o tamanho daquilo. Judite tentou puxar o braço de novo. Você está nervosa. Solta meu pulso. Mirela sentiu o metal frio sob os dedos. Viu a lasca azul. Viu a arranhadura perto do fecho. A mesma que apareceu no dia em que a mãe dela prendeu a pulseira na quina da máquina de costura e riu, dizendo que certas coisas só envelheciam junto com a gente. Essa pulseira estava enterrada com a minha mãe. O choque passou pela igreja como vento ruim. Gente se levantou. O padre perdeu a fala. Alguém soltou um "meu Deus" mais alto do que devia. Dário chegou perto o bastante para tocar o ombro dela, mas retirou a mão antes. Mirela só percebeu porque viu o reflexo dele no vitral, o rosto branco, os olhos fugindo não dela, mas do braço da mãe. Você está confundindo, Judite disse, agora sem sorrir. Essa joia é minha. Não é. É. Eu fechei essa pulseira no braço da minha mãe com as minhas mãos. Judite endireitou a postura, como se a elegância dela pudesse vencer a memória de alguém. Está todo mundo olhando. Se controle. Foi a pior frase que ela poderia ter dito. Porque Mirela não ficou descontrolada. Ficou clara, de uma clareza brutal. Ela soltou o pulso de Judite
Deu um passo para trás, olhou para Dário e perguntou o que ninguém ali esperava ouvir na entrada de um casamento. Você sabia? Dário abriu a boca, mas o som não saiu. E foi esse segundo de silêncio dele que matou o resto. Se ele tivesse se revoltado, negado, chamado a mãe de louca, talvez alguém acreditasse que era só um mal-entendido absurdo. Mas não. Ele parou. E o medo voltou ao rosto dele com a mesma força do primeiro instante. Mirella entendeu tudo sem ainda entender nada. Entendeu só o suficiente para saber que não pisaria naquele altar. Virou de costas, levantou a barra do vestido com uma das mãos e começou a sair. O véu bateu nos bancos. O salto prendeu no tapete. Alguém tentou segurá-la. Ela não deixou. Atrás dela vieram as vozes, os chamados, os sussurros, os celulares, as perguntas. Mas a frase que perseguiria Mirella nas horas seguintes foi a voz perfeita e gelada de Judite cortando o silêncio como se ainda mandasse naquela cena. Se sair agora, não volta mais. Mirella parou por meio segundo na porta da igreja. Sem olhar para trás, respondeu: foi a senhora que trouxe minha mãe para dentro desse casamento. Eu só estou indo embora com ela. Quando saiu, o sol do lado de fora pareceu agressivo demais. O estacionamento estava cheio. Crianças brincavam sem entender nada. Um grupo de convidados correu para fora, não para ajudá-la, mas para filmá-la melhor. E ali começou o segundo julgamento do dia. O primeiro tinha sido dentro da igreja. O segundo foi na internet. Em menos de uma hora, o vídeo já tinha ido parar em páginas locais, grupos de bairro, perfis de fofoca e recortes com legendas cruéis. Noiva surta no altar. Moça humilde causa escândalo em casamento milionário. Golpista ou traumatizada. Teve gente dizendo que ela inventou a história por medo de casar. Teve gente rindo do vestido simples demais para uma festa rica demais. Teve gente chamando Mirella de desequilibrada, interesseira, dramática, ingrata. Ninguém sabia o nome da mãe dela. Mas todo mundo tinha opinião. Mirella entrou no carro de uma vizinha da costura que a levou até o pequeno ateliê onde ela morava nos fundos. Nem lembrava do caminho. Sentou-se na cama ainda de vestido, sem tirar a grinalda, olhando para a própria mão manchada de sangue, onde o espinho das rosas tinha furado a pele. A pulseira estava viva na cabeça dela. Não como joia, como lembrança. A mãe se chamava Amália. Tinha mãos firmes, costas cansadas e uma beleza quieta, daquelas que não pedem nada. Costurava desde menina, plantava um pouco, criava galinhas, remendava a roupa dos outros sem cobrar quando sabia que a pessoa não tinha dinheiro. Dizia que pobreza não era vergonha. Vergonha era esquecer quem a gente era só porque alguém mais forte resolveu comprar até a dignidade dos outros. Mirella cresceu ouvindo isso. Cresceu no sítio Pedra Miúda, um pedaço de terra no alto de uma estrada antiga, com um poço bom, uma figueira velha, uma casa baixa de varanda azul e uma vista que parecia maior do que a vida. Não era uma fazenda rica, era um lugar simples, mas era deles. Amália tinha orgulho de dizer isso como se falasse de um sobrenome. A pulseira vinha da avó de Mirella, Yolanda, que tinha herdado da mãe dela. Não era valiosa como as joias finas que apareciam em vitrines. O ouro era pesado, antigo, e a pedra azul tinha mais memória do que brilho. Mas Amália nunca tirava do braço, nem para dormir. Casa de mulher às vezes cabe em pouca coisa, ela dizia tocando a pulseira, quando o mundo quiser tomar o resto. Na infância, Mirella achava aquela frase bonita sem entender. Só anos depois percebeu que a mãe nunca falava por acaso. O problema começou quando pessoas de fora descobriram que a estrada antiga seria asfaltada e que a região, antes esquecida, viraria caminho de turismo. Vieram corretores, carros bons, promessas, mapas, propostas. O terreno que ninguém olhava passou a ser área estratégica. O que antes era só a casa delas virou oportunidade para gente com muito dinheiro.
Amália recusou as primeiras ofertas sorrindo. Recusou as segundas sem sorrir. Recusou as terceiras com a voz endurecida. Depois vieram as ameaças educadas, que são as piores. Uma empresa apareceu dizendo que havia uma dívida antiga ligada ao pai de Mirella, homem que tinha morrido cedo demais, deixando pouca lembrança e muito trabalho. Segundo eles, aquela dívida estava garantida com o sítio. Amália jurou de pés juntos que nunca assinou nada parecido. Mostrou papéis antigos, cadernos, recibos, até uma caixa de documentos guardada em saco plástico dentro do guarda-roupa. Faltava, porém, um comprovante principal do registro original da compra da terra, feito décadas antes, num cartório que depois pegou fogo e perdeu parte do arquivo. A empresa foi fria. Diz que sem aquilo a contestação seria difícil. Amália não cedeu, foi atrás de cópias, voltou de cidades vizinhas. Conversou com gente velha, remexeu o livro de registro amarelado. Passou a dormir pouco. Nessa época, Mirella tinha 25 anos e já trabalhava como costureira na cidade, indo e voltando de ônibus. Foi quando conheceu Sebastião, um homem de fala mansa e olhar cansado, que aparecia às vezes no sítio trazendo recados. Dizia ter trabalhado anos como caseiro para famílias ricas da região e conhecia muita gente que fazia negócio com terra. Não falava tudo o que sabia, mas sempre avisava Amália quando via movimento estranho. Eles não querem comprar, ele disse certa vez, bebendo café na cozinha. Querem cansar a senhora. Amália alisou a pulseira. Vão cansar primeiro. Mirella nunca esqueceu o sorriso triste que Sebastião deu naquele dia. Era o sorriso de quem já tinha visto muita gente forte perder para gente cruel. A morte de Amália veio numa semana de chuva. 2 dias antes, ela tinha voltado do cartório de uma cidade distante, diferente do normal. Não feliz, atenta, fechada. Passou a noite costurando em silêncio, o que não era comum. No outro dia, chamou Mirella para a varanda, fez café fresco e disse uma frase que só faria sentido muito tempo depois. Tem coisa que a gente esconde perto do sangue, porque papel tem perna, filha. Mirella riu, achando estranho. Que conversa é essa, mãe? Amália tocou a pulseira e mudou de assunto. Na manhã seguinte, recebeu a visita de um homem da empresa e de uma mulher elegante demais para o barro do sítio. A mulher não saiu do carro, mas Mirella viu de longe o cabelo preso impecavelmente, os óculos escuros e a postura de quem se sente dona até da sombra onde pisa. Anos depois, quando viu Judite pela primeira vez, sentiu um arrepio que preferiu ignorar. Porque a gente só reconhece a verdade cedo quando quer. Mirella naquela época não queria. Amália discutiu com o homem na varanda. A chuva começava fina. Mirella ouviu só pedaços. Não vendo. Documento sem valor. Isso não vai sumir. Minha filha não vai ficar sem nada. Naquela noite, Amália passou mal. Primeiro disse que era dor de cabeça. Depois a fala embolou. Quando chegaram ao hospital já era tarde. O médico chamou de aneurisma, a cidade chamou de destino, Mirella chamou de injustiça. 3 meses depois, a empresa conseguiu avançar na disputa judicial com a dívida forjada, e o sítio ficou bloqueado. Mirella, afogada em luto, sem dinheiro para advogado bom e sem encontrar o papel que a mãe tanto procurava, perdeu quase tudo debaixo dos olhos. No enterro, ela mesma vestiu a mãe. Escolheu o vestido azul marinho que Amália gostava. Penteou o cabelo dela. Beijou sua testa fria. E antes de o caixão fechar, pegou a pulseira que estava sobre a cômoda e colocou no braço da mãe. Vai com o que é seu, sussurrou. Foi a última vez que viu a joia. Ou pelo menos foi o que pensou. Anos depois, já morando nos fundos do ateliê e costurando vestido de noiva para gente que tinha mais sonho do que dinheiro, Mirella conheceu Dário. Ele chegou à cidade como quem não precisava impressionar ninguém, o que acabou impressionando. Não ostentava relógio caro, não falava alto,
Não tratava os outros com aquele tipo de educação ofensiva de quem está acostumado a mandar. Veio por causa de um projeto de restauração de um hotel antigo no centro histórico e entrou no ateliê de Mirella, procurando alguém que soubesse fazer enxoval de quarto e peças bordadas para a inauguração. Ele escolheu justamente a oficina dela entre tantas outras. Depois voltou para provar tecido. Depois voltou para conversar. Depois voltou sem precisar de desculpa. Dário tinha um jeito atento que desmontava a defesa, escutava de verdade, perguntava sobre a mãe, lembrava do que ela dizia. Levou o remédio quando Mirella adoeceu uma vez. Ficou horas sentado num banco de madeira, ouvindo-a falar das linhas, das bainhas perfeitas, do cheiro de tecido novo, do barulho da chuva na casa antiga. Mirella tentou resistir. Homem rico, bonito, gentil demais, sempre parecia história ruim no final. Mas ele tinha paciência, não empurrou nada. Esperou. Quando a cidade começou a comentar, Judite apareceu. Foi no jantar de aniversário de Dário na capital. Mirella quase não foi. O vestido dela era simples, o salto machucava. O apartamento de Judite parecia mais um hotel silencioso do que uma casa. Tudo ali brilhava pouco e custava muito. Judite avaliou Mirella com um olhar de lâmina. Não precisou ser grosseira logo de cara. Gente como ela sabe humilhar primeiro com detalhe. Perguntou se Mirella costurava só para hobby ou profissionalmente. Elogiou a coragem dela de manter um negócio pequeno num lugar sem futuro. Falou do interior como quem fala de um problema logístico. Tocou no ombro do filho com doçura teatral e disse: "Você sempre gostou de salvar gente." Mirella ouviu. Dário rebateu, mas num tom baixo, como quem já tinha perdido esse tipo de briga antes mesmo de começar. Na volta para casa, ele falou de um pai duro, de uma mãe controladora, de uma infância administrada por conselho, contrato e aparência. Disse que não queria ser igual. Disse que com Mirella sentia paz, e ela acreditou. Parte porque queria, parte porque cansou de ser só a mulher que ficou. Os meses seguintes foram bons o bastante para enganar até a própria intuição. Dário a apoiou quando o ateliê quase fechou por causa de uma enchente. Pagou adiantado por encomendas que não precisava. Levou Mirella ao antigo sítio uma vez quando ela quis olhar a estrada de longe. Ficou em silêncio ao lado dela, sem apressar suas lágrimas. Quando ela contou a história da terra, ele não minimizou. Ao contrário, perguntou nomes, datas, documentos, detalhes. Disse que injustiça de gente grande quase sempre deixava rastros. Mirella interpretou aquilo como cuidado. Hoje ela saberia chamar pelo nome verdadeiro. Investigação. Foi ele quem pediu casamento, numa noite simples depois de uma festa da cidade. Não em restaurante, não em palco, não na frente dos outros. Só os dois, sentados no banco da praça, com um anel bonito e um pedido dito sem espetáculo. Mirella chorou, porque por um instante acreditou que a vida, depois de tanta perda, finalmente estava devolvendo alguma coisa. Judite não gostou do noivado. Fez questão de não gostar, mandava mensagens atravessadas, mudava detalhes do casamento sem consultar a noiva, transformava cada reunião em uma disputa de poder. Mas Dário dizia sempre a mesma coisa: "Deixa comigo." Só que ninguém entendia ainda que "deixa comigo" era a frase preferida de quem nunca resolveu nada até o fim. Na semana do casamento, Mirella percebeu uma pressa estranha em Dário. O civil precisava ser assinado logo. Alguns papéis tinham de ser adiantados. Uma mudança de contador, um ajuste de patrimônio, um cancelamento de ação antiga que nem valia mais a pena carregar. Ele falava como se quisesse simplificar a vida dos dois. Quando Mirella perguntou do que se tratava, ele beijou a testa dela e disse que cuidaria disso depois da lua de mel. Foi a primeira vez que uma sombra passou limpa pelo coração dela,
Mas aí vieram a igreja, a pulseira, o medo no rosto dele, e todas as sombras se juntaram de uma vez. Naquela noite, já sem vestido, sem maquiagem, com o rosto lavado e a cabeça latejando, Mirella ouviu batidas na porta do ateliê. Eram quase 11 horas. Ela pegou a tesoura grande da mesa antes de abrir. Do outro lado estava Sebastião, mais velho do que ela lembrava, mais curvado, mais magro, molhado da chuva fina. O olhar continuava o mesmo, cansado de carregar coisa demais. "Eu vi o vídeo", ele disse. Mirella não respondeu. "Você não está louca." Foi a primeira frase de conforto verdadeiro que ela ouviu naquele dia. Ela baixou a tesoura. Sebastião entrou devagar, tirou o boné encharcado e ficou de pé perto da porta, como se soubesse que não merecia ser recebido com facilidade. "Eu devia ter procurado você antes", disse. "Devia ter falado anos atrás. Não falei, e isso me pesa." Mirella cruzou os braços. "Falar o quê?" Ele olhou para a máquina de costura, para os tecidos, para o quarto pequeno nos fundos. Depois ergueu os olhos. Que a sua mãe foi roubada até depois de morta. O silêncio entre os dois ficou tão pesado que parecia móvel. Mirella sentou sem perceber que tinha sentado. Sebastião contou devagar. Na época, ele trabalhava como motorista eventual para gente rica que queria circular sem chamar atenção. Numa noite, poucos dias depois do enterro de Amália, recebeu ordem de dirigir até o cemitério antigo. No carro estava Otávio, o grande nome por trás de boa parte dos empreendimentos na região, e Judite, então braço direito dele em negócios e já mãe de Dário. Otávio não gostava de aparecer em papel quando a coisa era suja. Judite gostava de aparecer quando tinha certeza de que mandaria até no silêncio dos outros. Sebastião ficou do lado de fora do cemitério, mas viu o coveiro comprado abrir o portão. Viu os três entrarem. Viu a madrugada engolir meia hora da vida dele. Quando voltaram, Judite carregava algo embrulhado num pano escuro. Otávio estava nervoso. Entraram no carro com terra na barra das roupas. Sebastião fingiu não ver, mas ouviu. "Não estava lá", Otávio disse. "Então ela escondeu melhor do que a gente pensou", Judite respondeu. "Essa maldita sempre escondia. Temos a pulseira. Sem o papel, a pulseira não serve. Serve como prova de que ela não venceu." Sebastião parou de falar. Mirella sentiu o estômago virar. "Você está me dizendo que eles abriram o túmulo da minha mãe?" "Estou. E você nunca me contou." A voz saiu sem força, tão ferida que não parecia nem raiva ainda. Sebastião abaixou a cabeça. "Eu era um homem covarde, e pobre, e com medo. Não é desculpa, é só a verdade feia." Mirella respirou fundo, mas o ar parecia não entrar. "Por que agora?" "Porque hoje você viu a pulseira. E porque o rosto de Dário, quando olhou para o braço da mãe, era o rosto de alguém que já sabia." Sebastião tirou do bolso um envelope amassado. Lá dentro havia uma fotografia antiga, desbotada. Amália estava sentada na varanda do sítio, costurando. No braço, a pulseira. Ao lado dela, sobre a mesa, uma pasta de documentos. No verso com a letra da mãe de Mirella, havia uma frase. "Se um dia eu faltar antes da hora, procure onde as mulheres da nossa família guardam a casa." Mirella encarou a escrita até a vista embaçar. "Eu achei essa foto num baú velho quando demoliram o depósito do sítio para a obra do hotel." Sebastião disse. "Guardei por vergonha e por medo. Hoje trouxe porque não dá mais." Mirella lembrou da frase da varanda. "Tem coisa que a gente esconde perto do sangue porque papel tem perna." Lembrou da pulseira. Lembrou de "as mulheres da nossa família guardam a casa." Lembrou do toque obsessivo da mãe no fecho sempre que alguém falava da terra. O peito dela gelou. "Ela escondeu alguma coisa ali", sussurrou. Sebastião assentiu devagar. Otávio achava isso, por isso abriu o túmulo. Mirella levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. "Eu preciso daquela pulseira." Na manhã seguinte, a cidade inteira ainda comentava o escândalo do casamento e o telefone dela não parava.
Gente curiosa, jornalzinho local, clientes cancelando encomenda, outras oferecendo apoio escondido, mas sem coragem de se expor. Mirella desligou tudo. Dário apareceu no fim da manhã. Chegou sozinho, sem carro chamativo, sem gravata, com o rosto abatido de quem tinha passado a noite, tentando decidir qual máscara usaria primeiro. Mirella o deixou entrar, porque queria olhar para ele, sabendo o que agora sabia. Dário parou no centro do ateliê e o silêncio entre os dois foi tão duro que quase doeu mais do que as palavras. "Eu vim te buscar", ele disse por fim. "A gente pode conversar em outro lugar." "Não existe mais a gente." Ele fechou os olhos por um segundo, como se esperasse a frase. "Mirella, o que aconteceu ontem foi uma tragédia. Minha mãe passou do limite." "Ela abriu o túmulo da minha mãe?" Dário ficou imóvel. Foi só um segundo, mas foi o bastante. Mirella chegou mais perto. "Responde. Você está misturando coisas." "Ela abriu?" Dário passou a mão no rosto. "Eu não estava lá." A resposta era um tipo de confissão. "Mas sabia." "Mirella, escuta. Você sabia." Ele se sentou, como se de repente estivesse cansado demais para sustentar o próprio corpo. "Meu pai era um homem horrível em muita coisa. Minha mãe fazia o que ele mandava. Eu descobri pedaços disso muito depois." "Pedaços?" Mirella deu uma risada sem humor. "Pedaços do quê? De gente morta sendo roubada? De terra tomada com papel falso? De um túmulo aberto?" Dário levantou, a voz apertando. "Eu me aproximei de você porque queria entender o que ainda existia de prova. Isso é verdade. Mas depois deixou de ser só isso." Ela ficou olhando para ele. Foi estranho perceber que a frase mais cruel daquela conversa saiu com calma. "Então, você admite." Ele não negou. Baixou os olhos como um homem que esperava perdão pelo simples fato de sofrer também. "Quando a estrada nova foi aprovada, o valor daquela área subiu demais. Os processos antigos poderiam ser revistos. Meu pai já tinha morrido, minha mãe entrou em pânico. Quando souberam que você era a única herdeira de Amália, queriam um acordo definitivo. Um casamento resolveria muita coisa. Misturaria patrimônio, encerraria disputa, facilitaria documentos. Era o plano." Mirella sentiu o chão desaparecendo debaixo dos pés. O amor, quando apodrece diante da gente, não faz barulho no começo. Primeiro só perde cor. E você aceitou. Eu achei que podia fazer isso sem te machucar. Ela quase não acreditou no tamanho da miséria daquela frase. "Sem me machucar? Eu me apaixonei por você." E continuou. Dário engoliu seco. "Eu ia desfazer depois. Eu juro que ia. Só precisava ganhar tempo com a minha mãe, com os advogados. Você vinha me pedindo para assinar papel sem ler. Eram ajustes. Você vinha me pedindo para esquecer a terra da minha mãe. Era para te proteger." Mirella deu um passo para trás, como se ele tivesse tentado tocá-la com as mãos sujas. "Não diz isso. Não usa cuidado para dar nome à sua covardia." Ele ficou em silêncio. Foi a primeira vez desde que se conheceram que Dário pareceu pequeno, não humilde, pequeno. Mirella apontou para a porta. "Vai embora." "Mirella, vai embora antes que eu peça isso gritando." Ele hesitou ainda um instante, talvez esperando que o sentimento que ela teve por ele levantasse do chão e salvasse alguma coisa. Não levantou. Quando saiu, deixou no banco uma pasta de couro que não percebeu ter trazido. Mirella só viu depois. Lá dentro havia minutas de um acordo pós-casamento, transferência de gestão de bens futuros, uma cláusula sobre desistência de reivindicações territoriais herdadas e a procuração que ele queria que ela assinasse depois do civil. Sebastião leu tudo com ela. Nenhum dos dois falou nada por alguns segundos. Depois Mirella sentou, fechou a pasta e disse: "Eu vou arrancar essa verdade da mão deles." Foi nesse ponto que a história deixou de ser só sobre luto e traição. Virou guerra,
Se você estivesse no lugar dela, teria sumido para não sofrer mais ou teria voltado para encarar gente poderosa até o fim? Mirella escolheu o caminho mais duro, e foi ali que tudo começou a mudar. Sebastião levou Mirella até a casa de uma ex-escrivã aposentada chamada Dona Almerinda, que conhecia segredos de cartório como quem conhece receita de família. A velha ouviu a história, examinou a foto da pulseira e a frase no verso e apertou os olhos. Isso aí não é só joia antiga, não, disse. Olha a espessura do fecho, tem mais metal do que precisava. Ela mostrou com um broche velho como alguns ourives de décadas atrás faziam pequenos compartimentos ocultos em peças de família para guardar mechas de cabelo, oração dobrada, documento mínimo. Mirella sentiu o coração bater no pescoço. Se o papel ainda estiver aí, então sua mãe foi mais esperta do que pensaram. E como eu provo o resto? Dona Almerinda olhou para Sebastião. Com língua de gente viva e com a arrogância de quem acha que nunca vai ser pego. Foi assim que Mirella decidiu ir atrás de Judite, não como noiva humilhada, mas como filha de Amália. Primeiro, porém, ela precisava ter certeza de uma coisa: se Dário estava disposto a falar mais quando acuado. Marcou um encontro com ele num café discreto no fim da tarde. Foi sozinha, mas com o celular gravando no bolso do casaco. Dário já a esperava, abatido, com olheiras profundas e um copo de água intacto à frente. Mãe me mandou vir, ele disse. Eu sei. E você veio porque ainda espera me dobrar. Eu vim porque ainda espero te proteger do que minha mãe é capaz. Mirella sentou. Você tem uma ideia muito torta do que é proteção. Dário passou a mão na borda do copo. Se você publicar qualquer acusação sem prova, ela vai te esmagar. Você está preocupado comigo ou com ela? Ele demorou para responder. Com ambos. Não, você está preocupado com o nome da família. Dário fechou os olhos. Também. Mirella foi direta. Sua mãe abriu o túmulo da minha mãe para pegar a pulseira porque seu pai achava que ali tinha um documento. Estou certa? Ele ficou pálido. Aquele silêncio era resposta demais. Meu pai recebeu uma informação de que Amália tinha conseguido uma cópia do registro original, ele disse por fim, quase sem voz. Ele não sabia onde estava. Então eles abriram. Eu não estava lá, mas sabia. Soube depois. E mesmo assim me pediu em casamento. Dário ergueu os olhos. Havia dor neles, mas não a dor que inocenta. A dor de quem se reconhece tarde e não quer pagar o preço inteiro. Eu pensei que se você se tornasse minha esposa, eu poderia impedir minha mãe de continuar. Eu poderia cuidar de você, dar outra vida. Mirella quase sorriu de tão absurdo. Outra vida? Você tomou a que era minha e ofereceu outra no lugar como favor. Dário não conseguiu rebater. Ela ainda usa a pulseira porque nunca conseguiu abrir? Mirella perguntou. Pela primeira vez, ele pareceu assustado de verdade. O quê? Ela ainda usa a pulseira porque nunca conseguiu abrir? Mirella, não faz isso. Ela entendeu pela expressão dele. Entendeu que sim. Entendeu também que Judite não sabia ao certo o que ainda existia ali dentro. Levantou-se sem terminar a água. Dário segurou de leve o pulso dela num reflexo. Mirella puxou na hora. Se existe um resto de verdade em você, disse, não tente impedir o que vem agora. Naquela noite, Judite mandou mensagem. Não pediu desculpa. Não perguntou como Mirella estava. Só escreveu, precisamos encerrar esse vexame. Amanhã, 10 horas. Venha sozinha. Mirella mostrou o celular para Sebastião. Ele respirou fundo. Ela quer comprar seu silêncio. Então vai me ouvir caro. No outro dia, Mirella não foi sozinha de verdade. Entrou sozinha na mansão de Judite, mas deixou Sebastião na rua, dentro de um carro discreto e o celular gravando dentro da bolsa. O lugar era impecável, frio, luxuoso de um jeito que parecia sem cheiro. Tudo ali combinava com a dona, bonito, caro e incapaz de acolher alguém.
Judite a recebeu na sala principal, vestida de bege, como se estivesse indo para uma reunião de negócios e não para o desmanche do próprio crime. A pulseira estava no mesmo braço. Ver aquilo de novo fez a vista de Mirella escurecer por um segundo. Judite apontou o sofá. Sente. Mirella ficou de pé. Judite não insistiu. Abriu uma pasta sobre a mesa de centro, retirou um cheque e um documento. Vou ser objetiva. Você vai declarar publicamente que teve um colapso emocional por causa do luto não resolvido da sua mãe. Vai dizer que confundiu uma joia de família minha com uma lembrança sua. Em troca, esse valor quita suas dívidas, financia um ateliê novo e garante que ninguém mais mexa no seu nome. Mirella olhou o cheque sem tocar. E se eu não aceitar? Judite cruzou as pernas. Então você será processada por difamação, perderá clientes, ficará marcada na cidade e descobrirá que memória não sustenta a acusação. Minha mãe sustentou a casa inteira com memória e costura. Judite soltou um sorriso curto. Sua mãe sustentou teimosia, por isso morreu cansada e sem nada. Mirella sentiu o sangue ferver, mas a voz saiu firme. Ela morreu sem vender o que era dela. Ela morreu sem entender que certas guerras não se vencem com dignidade. E a senhora venceu? Judite apoiou a mão no braço do sofá, deixando a pulseira mais à vista. Venci o suficiente. Mirella deu um passo à frente. Foi a senhora que mandou abrir o túmulo. Judite não se mexeu, não se surpreendeu. Só ergueu os olhos com um tédio perigoso, como quem finalmente decide parar de brincar. Você não devia repetir certas frases sem prova. Então desminta. Judite inclinou levemente a cabeça. Sua mãe tinha um dom irritante de esconder o que importava. Documentos, dinheiro, intenções. Achou que conseguiria enganar homens acostumados a comprar até juiz. Aquilo não era uma negação. Mirella sentiu as pernas tremerem, mas ficou parada. A senhora abriu o túmulo. Judite respirou pelo nariz, impaciente. Seu problema é que você ainda acha que os mortos pertencem aos vivos. Os mortos pertencem ao que deixam. Mirella apertou as mãos até as unhas marcarem a pele. Então o papel estava aí. Judite tocou a pulseira por reflexo. Um gesto curto, mínimo, e foi o suficiente. Se estivesse, eu já teria encontrado. Mirella olhou para o braço dela. Judite percebeu tarde. Não ouse. Essa pulseira é da minha mãe. Era. A palavra bateu como tapa. Mirella avançou. Judite se levantou rápido demais para a idade e para a pose que carregava. As duas seguraram o mesmo pulso. Uma tentando tomar, a outra tentando defender. Não foi uma luta bonita, foi seca, feia, verdadeira. Solta! A senhora roubou até o enterro dela! Judite tentou empurrá-la. Mirella puxou o braço com força. O fecho raspou na quina de cristal da mesa lateral. Ouviu-se um estalo. As duas pararam. A pulseira abriu. Não como joia comum. Abriu em 2 níveis. Do compartimento interno, fino como um segredo, caiu um papel dobrado, amarelado, do tamanho de um dedo. Judite empalideceu. Mirella viu, e num movimento que veio mais do desespero do que da razão, se atirou no chão e agarrou o papel antes que a outra mulher alcançasse. Judite tentou arrancar da mão dela. As unhas arranharam o papel. Uma parte rasgou na ponta. Mirella recuou, levantou e ficou do outro lado da mesa, o peito disparado, o corpo inteiro em alerta. Dário entrou na sala nesse instante. E o rosto dele, ao ver o papel na mão de Mirella, foi a prova final de tudo. Mãe, ele disse, mas a palavra saiu oca. Judite parecia um animal ferido, encurralado, e talvez pela primeira vez desde que Mirella a conhecera, o controle da mulher tinha ido embora. Entrega isso, Judite disse. Mirella, trêmula, abriu o papel com cuidado. O documento era uma certidão de recibo transcrito de um livro de registro antigo, com carimbo de cartório secundário, número de matrícula do sítio, nome da avó de Mirella,
nome de Amália como sucessora legítima e a observação de inexistência de ônus até aquela data. Havia ainda uma anotação de autenticação feita poucos dias antes da morte de Amália. Amália tinha conseguido. Conseguiu antes de morrer. Conseguiu e escondeu no único lugar onde acreditou que ninguém encontraria a tempo. Na pulseira, perto do sangue, guardando a casa. Mirella olhou para Dário. As lágrimas vieram, mas a voz não tremeu. Era isso que você queria casar comigo para apagar. Ele não respondeu. Não precisava. Judite deu a volta na mesa, furiosa. Esse papel sozinho não prova nada. Com a sua voz, prova muita coisa, Mirella disse. Judite parou. Mirella levantou a bolsa devagar. O celular dentro dela continuava gravando. Foi como ver uma rachadura atravessar o mármore. Judite entendeu. Dário também. Você armou isso? Judite sibilou. Não, Mirella respondeu. Quem armou foi a senhora. Eu só parei de fugir. Sebastião entrou pela porta aberta pela governanta, que ouvira a discussão lá de dentro. Não pediu licença. Viu o documento na mão de Mirella. Viu a pulseira aberta na mesa, viu o rosto de Judite e pareceu envelhecer mais 10 anos e se aliviar 20. Acabou, ele disse baixinho. Mas ainda não tinha acabado. Porque verdade encontrada não é verdade vencida. Nas horas seguintes, Mirella correu contra o tipo de poder que sabe apagar rastro rápido. Com a ajuda de Dona Almerinda e de um advogado jovem da defensoria que topou ouvir tudo antes de rir de qualquer coisa, ela protocolou o documento, anexou a gravação da conversa, entregou a fotografia antiga, a pasta deixada por Dário com a tentativa de forçá-la a desistir das reivindicações, e pediu proteção para preservar a prova. A cidade, que antes ria, começou a cochichar de outro jeito. A página de fofoca que a chamou de noiva surtada publicou a primeira correção sem coragem de pedir desculpas. Velhos funcionários de cartório começaram a lembrar nomes. Um coveiro aposentado, depois de ser localizado, confirmou que recebeu dinheiro naquela noite anos atrás para abrir o portão do cemitério fora do horário. Não sabia de qual túmulo, mas reconheceu Judite por foto. Um ex-contador da empresa falida, usada para cobrar a dívida, apareceu com cópias de lançamentos internos depois que o caso começou a ameaçar gente maior. O castelo de aparência perfeito de Judite foi rachando não por um golpe só, mas por muitos pequenos estalos que já estavam lá havia tempo demais. Dário ligou 3 vezes. Mirella não atendeu. Na quarta, mandou só uma mensagem. Eu vou depor. Ela demorou para responder. Não por dúvida, mas porque algumas dores merecem silêncio antes da sentença. No fim da tarde, escreveu apenas: depõe por ela, não por mim. Dário depôs. Contou o que sabia da obsessão do pai pela terra, da noite do cemitério narrada anos depois em casa como assunto resolvido, da busca frustrada por um papel que nunca encontraram, do plano de aproximar-se de Mirella quando a valorização da área reacendeu o medo de revisão judicial, dos documentos preparados para serem assinados depois do casamento. Não fez isso por coragem limpa, fez por ruína. Mas ainda assim fez, e às vezes a justiça começa não com grandeza, mas com alguém finalmente deixando de mentir. As semanas seguintes foram uma maré de desgaste, notícias, burocracia, depoimentos e memórias arrancadas do fundo. Mirella quase desabou muitas vezes. Tinha dia em que acordava sem conseguir sair da cama, sentindo de novo o peso do vestido, o frio da pulseira, o rosto de Dário diante dela se desmontando. Tinha dia em que a raiva a mantinha em pé mais do que o café. Tinha dia em que só a lembrança da mãe costurando na varanda fazia o corpo obedecer. Mas ela seguiu, porque quando a verdade já mostrou o rosto, voltar para a cegueira dói mais do que continuar. Sebastião virou presença constante, não para falar demais, mas para estar. Levava comida, buscava documento,
Esperava do lado de fora quando ela tinha reunião difícil. Um dia, sentado no banco do ateliê, ele disse: "Eu falhei com sua mãe." Mirella, sem tirar os olhos do tecido que cortava, respondeu: "Falhou." Ele aceitou a lâmina sem se defender. "Mas o senhor voltou," ela acrescentou. "Tem gente que nem isso faz." Sebastião chorou em silêncio, daquele jeito quieto dos homens, que passaram a vida inteira aprendendo a esconder lágrima e já não conseguem mais. Meses depois, saiu a decisão provisória que suspendia qualquer movimentação definitiva sobre a área do antigo sítio e reconhecia indícios graves de fraude no processo antigo. Não era o fim, mas era a primeira vez em anos que o nome de Amália aparecia num documento oficial, não como devedora, e sim como parte lesada. Mirella segurou o papel com as duas mãos e chorou. Não porque estava tudo resolvido, mas porque, pela primeira vez desde o funeral, alguém do lado de fora da memória dela reconhecia que a mãe tinha dito a verdade. A repercussão maior veio quando a gravação de Judite chegou ao processo e, inevitavelmente, vazou. Não inteira. Trechos. O suficiente para a cidade ouvir a frase sobre os mortos pertencerem ao que deixam e entender que aquela mulher fina não tinha sido vítima de noiva descontrolada coisa nenhuma. As redes, que antes a ridicularizaram, agora a santificavam. Mirella odiou isso quase tanto quanto odiou a humilhação anterior. Porque a internet tem esse defeito cruel. Troca de lado sem pedir perdão, como se acertar depois apagasse a covardia de ter errado primeiro. Mesmo assim, havia reparação no ar. Clientes voltaram. Mulheres passaram a entrar no ateliê só para abraçá-la. Uma senhora desconhecida deixou um bilhete debaixo da porta dizendo: "Sua mãe estaria orgulhosa de você por ter parado aquela igreja." Mirella guardou. Judite respondeu como gente orgulhosa demais. Responde quando o chão some. Tentou negar. Atacou Sebastião. Chamou Dário de fraco. Acusou Mirella de golpe. Depois tentou fazer acordo. Depois tentou ameaçar. E por fim descobriu que a autoridade do dinheiro não manda tanto quando documento, gravação e testemunho resolvem andar juntos. A pulseira ficou periciada. Quando voltou, meses mais tarde, já liberada, Mirella demorou a tocar nela. O ouro parecia mais pesado do que antes, não pelo metal, pela história. Dário pediu para vê-la uma última vez. Mirella aceitou encontrá-lo no antigo coreto da praça, onde ele a pedira em casamento. Talvez porque certos ciclos merecem terminar onde começaram. Ele estava mais magro, sem o brilho fácil de antes, sem armadura. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, olhando o coreto vazio. "Eu pensei muito em tudo," Dário disse. "Pensar nunca foi seu problema." Ele aceitou a dureza. "Eu amei você." Mirella olhou para ele com uma tristeza limpa, quase serena. "Eu acredito." Dário pareceu surpreso. "Mas você me amou como quem ama uma coisa que quer manter perto sem deixar que ela seja inteira." Ela continuou. "Você queria o que eu sentia por você. Queria a paz que encontrava em mim. Queria até a imagem do homem que poderia me salvar. Só não quis me escolher quando me escolher custava caro." Ele abaixou os olhos. "Tem razão. Eu sei. Existe alguma parte de você que me perdoa?" Mirella pensou antes de responder. "Um dia eu talvez perdoe o homem fraco que você foi. Mas nunca vou confiar no homem que você escolheu ser quando minha mãe estava entre o seu sobrenome e a minha vida." Dário fechou os olhos, como quem recebeu a única sentença que realmente temia. "E a pulseira?" perguntou em voz baixa. Mirella tirou-a da bolsa. O sol da tarde bateu na pedra azul lascada. Ela volta para casa. Dário não pediu para tocá-la. Talvez porque pela primeira vez entendesse que havia coisas que não pertenciam a ele, nem por amor, nem por culpa. O processo completo levou mais tempo. Justiça quase nunca anda no ritmo da dor, mas anda.
Às vezes devagar o bastante para a gente achar que nunca chega. Ainda assim, chega. No ano seguinte, a sentença reconheceu a fraude da dívida, anulou os efeitos do negócio que tirou o sítio de Amália, determinou medidas sobre a violação do túmulo e devolveu à área a herança de Mirella. O hotel projetado na encosta foi embargado antes de nascer. Nomes que sempre circularam protegidos começaram a perder espaço em mesa de negócio. Judite já não entrava nos lugares com a mesma certeza com que antes entrava na vida dos outros. Quando recebeu a notícia final, Mirella não gritou, não pulou, não fez discurso. Pegou o carro de Sebastião e pediu que a levasse até o alto da estrada antiga. O sítio Pedra Miúda estava maltratado. Mato alto. Restos de obra parada, cerca torta, a casa da varanda azul quase sem tinta. Mesmo assim, quando desceu do carro e pisou ali, sentiu uma presença tão funda que as pernas amoleceram. Era como se a terra reconhecesse o peso do nome dela. Mirella caminhou devagar até a varanda, passou a mão na madeira gasta, entrou na casa vazia. No lugar onde ficava a máquina de costura da mãe, o sol desenhava um quadrado de luz no chão. Ela tirou a pulseira da bolsa, segurou-a nas duas mãos e chorou sem vergonha, sem pressa, sem testemunha, além de Sebastião, que ficou do lado de fora respeitando a conversa muda entre mãe, filha e casa. Dias depois, começou a reforma. Não para apagar o passado, mas para dar futuro a ele. Em vez de vender o terreno para outro grupo rico, Mirella fez o que Amália teria feito se tivesse mais tempo e menos cerco. Transformou a antiga casa num ateliê-escola. Um lugar para ensinar costura, bordado, modelagem e pequenos ofícios a meninas e mulheres da região que precisavam de renda, dignidade e chance. No fundo do terreno, recuperou a horta. Na varanda, pendurou sinos de vento. No quarto maior, colocou fotos antigas, inclusive a da mãe costurando com a pulseira no braço. Na entrada, uma placa simples: Casa Amália. No dia da inauguração, a cidade apareceu. Alguns por carinho, outros por curiosidade, alguns por culpa. Mirella não perdeu tempo tentando adivinhar qual era qual. Recebeu todos com a mesma educação firme de quem já não deve explicação pela própria dor. Sebastião foi o primeiro a entrar. Parou diante da placa, tirou o chapéu e chorou de novo. Ela gostava de ver a casa cheia, disse. Então hoje ela está contente, Mirella respondeu. À tarde, quando a movimentação diminuiu, Mirella foi até a figueira velha no limite do terreno. Cavou um pequeno espaço entre as raízes e enterrou ali um pedaço de tecido azul marinho do vestido usado pela mãe no enterro. Não a pulseira. A pulseira ela manteria consigo, como a mãe mantivera antes. Mas aquele pedaço de tecido era um jeito de devolver à terra uma parte da despedida. Depois voltou para a varanda, onde uma menina de 13 anos aprendia a enfiar linha na agulha, com a língua presa no canto da boca de tanta concentração. Mirella sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, o sorriso não veio para resistir. Veio para ficar. Muita gente perguntou depois se ela se arrependeu de ter parado o casamento daquele jeito, na frente de todos, virando piada nacional por algumas horas. Mirella nunca respondia de imediato. Gostava de deixar o silêncio trabalhar. Então dizia: eu não parei meu casamento, eu parei um enterro que ainda não tinha terminado. E era verdade, porque no fundo foi isso. Naquela igreja, quando viu a pulseira no braço de Judite, Mirella não interrompeu apenas uma cerimônia. Interrompeu anos de abuso vestido de elegância. Interrompeu a tentativa de matar sua mãe pela segunda vez, agora apagando até a memória da luta dela. Interrompeu o plano de transformar amor em armadilha e aliança em algema. A verdade, no fim, era simples e brutal. Amália tinha conseguido a prova de que a terra era sua por direito.
Escondeu a cópia no compartimento secreto da pulseira porque sabia que papel desaparecia quando o interesse era grande e a consciência dos outros era pequena. Morreu antes de usar a prova. Otávio e Judite descobriram ou suspeitaram, abriram o túmulo para recuperar a joia, mas nunca acharam o compartimento oculto. Dário cresceu à sombra desse crime, soube de partes dele, aproximou-se de Mirella para neutralizar qualquer revisão futura e aceitou um casamento que enterraria de vez a disputa. No meio do caminho, amou a mulher que enganava, mas não o bastante para escolher a verdade antes de ser tarde. Judite, convencida de que vitória sem castigo era inteligência, usou no altar a joia roubada como quem exibe troféu. E foi justamente essa arrogância que fez tudo ruir. A pulseira voltou para a herdeira certa. A casa voltou para a filha certa. O nome voltou para a mulher certa. E a mãe de Mirella, embora não estivesse ali para ver, deixou de ser lembrada como a viúva cansada que perdeu tudo. Voltou a ser o que sempre foi, a mulher que lutou até o fim, protegeu a filha até depois da morte e guardou a casa onde ninguém mais pensou em procurar. Se essa história mexeu com você, me conta se Mirella fez certo em parar tudo naquele instante. E se gosta de narrativas assim, fica por perto, porque às vezes a verdade mais forte nasce do detalhe que todo mundo resolveu ignorar.